A Sala de Leitura da Escola Estadual Professor Joaquim Isidoro Marins orgulhosamente apresenta Gincast, um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos. Olá, comunidade Gin, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Alex Mariano, professor articulador dessa sala de leitura, a Sala de Leitura Machado de Assis, ou como é mais conhecido pela comunidade, a Sala de Leitura Gin. E nós estamos trazendo para vocês mais uma edição do nosso Gincast, podcast de entrevistas idealizado para a nossa comunidade escolar, com a participação dos nossos estudantes. Eles são os verdadeiros protagonistas desse processo. E nós estamos aqui trazendo de novo a equipe da Ares RCP. Mas o que é a Ares RCP? A Ares RCP é um app que foi desenvolvido pelos nossos estudantes com uma ideia inicial desenvolvida pelo nosso professor Gregório Queiroz, professor do técnico do curso de desenvolvimento de sistemas e também professor da Facens, que trouxe para os nossos três estudantes, Diana Santana, Grazi Alves e Leonardo Melatti, a oportunidade de desenvolver esse app em uma atividade comum das aulas do professor, em formato de trabalho para conclusão de curso, e de repente ele virou uma coqueluche, uma febre que levou a nossa comunidade a outros 26 estados da federação também cruzarem informações, interatividade, intercâmbio de conhecimento, enfim, várias oportunidades de interação entre novidades de tecnologia que foram colocados nesse simpósio. E nós entrevistamos eles lá atrás, em outubro, antes deles irem para Brasília, e obviamente o compromisso foi de trazer informação e quais foram as impressões desse processo de retorno, de como foi consolidado isso dentro da própria unidade escolar, na mente de cada um, e também o quanto isso repercute ainda no dia a dia dessas pessoas. Então, conversando com eles, também tivemos a presença do professor Everton Ribeiro, nosso professor de língua portuguesa e redação do ensino médio, para ele poder complementar e trazer aquele elemento de ligação do que eles entenderam, do que eles viram, do que eles presenciaram e aprenderam para si, e como a língua portuguesa e a escola pode ajudar a reforçar esses elementos de comunicação, desenvoltura, a parte de entender, contextualizar e disseminar esse conhecimento através não só da língua, não só da escrita, mas também da verbalização, da comunicação, que faz muito sentido na hora de você estabelecer pontes, conexões. E o professor Everton Ribeiro nos presenteou aqui com sua peculiar capacidade de trazer elementos que fazem com que isso faça os alunos se desenvolverem e aprender melhor, não só dentro da área de língua portuguesa, como todas as áreas e componentes curriculares que nós temos. Então é isso. Então tivemos uma conversa bem legal aqui nessa sala de leitura, nosso último podcast, o nosso último Gincast, com a equipe Ares RCP. Por que é a Ares RCP? A Ares RCP é uma conjunção de algumas letras dos nomes dos membros envolvidos, do professor Gregório Queiroz, da Diana, da Grazi e do Leonardo Melatti. E, enfim, foi um papo muito legal porque ele abrangeu não só a questão do dia a dia escolar, mas, enfim, a importância desse movimento em torno dessa conquista e como isso repercutiu e deve repercutir dentro da comunidade e principalmente para quem esteve envolvido nesse processo. E é isso. Fique com esse bate-papo muito legal, nosso último Gincast entrevista dessa escola, da Sala de Leitura Joaquim Isidoro Marins, projetado, pensado, organizado, produzido por essa sala de leitura na figura desse que vos fala, professor Alex Mariano. Vai estar disponível a partir de agora para você acompanhar, tanto no Spotify quanto no YouTube. Por isso, curta, comente, compartilhe e assista quantas vezes você quiser, porque, mais uma vez, esse projeto foi pensado para desenvolver as habilidades dos nossos estudantes e ampliar o conhecimento para a nossa comunidade. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho nesses 4 anos, são 3 anos de Gincast desde 2023, e quero deixar um abraço afetuoso para os meus queridos pioneiros desse projeto, o Sam Verker, o nosso querido Gus, e a nossa querida Andresa Santos, que foram os apresentadores por muito tempo do nosso Gincast, nos primórdios, nos primeiros anos deste projeto maravilhoso, que faz com que as pessoas reflitam, debatam, argumentem e construam melhor o seu conhecimento. Um abraço a todos vocês. Fico por aqui com a certeza de que
Tudo que nós divulgamos aqui, todos os podcasts, tem um fragmento de conhecimento que vai ser útil para a comunidade. Um abraço a todos vocês que nos acompanham em qualquer lugar do mundo. Fiquem bem. Até uma próxima oportunidade. E Joaquim Isidoro Marins, obrigado pela oportunidade de trazer mais um projeto que desenvolva como ferramenta disseminadora de conhecimento para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem agora com o Dreamcast Ares RCP. Até a próxima. Tchau. Olá você que pertence à comunidade GIM. Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala mais uma vez é o professor Alex Mariano, professor articulador dessa sala de leitura Machado de Assis, ou com quem já está acostumado e acompanha o nosso trabalho, a sala de leitura GIM. Estou aqui trazendo aquilo que eu tinha prometido, e depois de muito tempo, né, podcasts à parte, trazendo para vocês de novo o pessoal que participou desse projeto maravilhoso, muito bonito, que representou brilhantemente a nossa escola nesse ano de 2025, que é os alunos, estudantes e o professor responsável pelo desenvolvimento do app Ares RCP, que foi uma mentoria desenvolvida pelo professor Gregório Queiroz, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da nossa escola, e foi abraçado pelas nossas estudantes Diana Santana, Grazi Alves, Leonardo Melati, e a gente vai repercutir um pouquinho todo esse processo do pós, né? Porque a gente fez um podcast, só acompanhar aí no Spotify e no YouTube, você vai perceber que a gente conversou com eles, né? E eles foram para Brasília nos dias 6, 7 e 8 de outubro para representar a nossa escola. E aí vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso, como é que foi esse processo. Aliás, eu já vou aproveitar esse seja, não vou esperar mais nada. Vou só apresentar vocês devidamente. Então vamos lá. Diana Santana, minha querida aluna do terceiro ano de desenvolvimento de sistemas. Tudo bem com você, Diana? Sim. Tudo jóia? Sim. Fala mais alto. Não fique nervosa, não fique brava comigo. Eu já estou brava com você. Tá ok. É tudo brincadeira, tá, gente? Eu estou pagando um cachê legal pra ela falar mais alto. A nossa querida Grazi Alves. Grazi, boa Tudo tarde, bem, Grazi. amor? Boa tarde, tudo bem você? Eu tô ótimo, sempre ótimo. Legal. Maravilha. Estou aqui com o idealizador do projeto, do app, nosso querido professor, do técnico, professor Gregório Queiroz. Boa tarde. Boa tarde pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pronto para mais um bate-papo com a gente aqui? Pronto para o bate-papo, vai ser legal. Legal. E trazendo nosso convidado especial nesse nosso último episódio do Dreamcast 2025, nosso querido professor de língua portuguesa, redação da nossa escola dos alunos do ensino médio, professor Everton Ribeiro. Obrigado, Everton, pela sua presença. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo aí, estão acompanhando o podcast. É um prazer imenso estar participando, né, dessa conversa legal aqui sobre mais esse projeto da nossa comunidade. Espero agregar com vocês nessa conversa. Legal, com certeza agregará, porque além de ser um homem das letras, é um docente super antenado e super preocupado com as questões que envolvem a nossa comunidade, a nossa escola. Bom, e aqui atrás das câmeras, mais uma vez, vou contratar ele para ser meu cameraman. Nosso querido professor de biologia da nossa unidade escolar de ensino médio, professor Rafael Couve, quer dizer, Couvre. Rafael Couve. Boa tarde, boa noite, bom dia, Rafael. Tudo bem com você? Ele não quer falar, não sei porquê. Eu já disse que esse podcast não tem a mínima pretensão. Aliás, este apresentador não faz a mínima questão que esse podcast seja sério, sisudo e totalmente rígido, né? Ele é um podcast para nós divulgarmos o nosso trabalho, os nossos estudantes, da nossa comunidade, mas tem que rir. Não é um picadeiro, mas é para rir, para sorrir. Enfim, gente, vamos lá, vamos ao que nos propomos a fazer aqui hoje. E vou começar já com a Diana. Diana, e aí? Eu lembro que quando eu perguntei para você qual era a sua expectativa, não estou falando exatamente de quando vocês pegaram o projeto, mas quando vocês foram contemplados para ir a Brasília, e você tinha uma expectativa. Quem quiser assistir ao podcast depois, tá? E agora, Diana, depois de passado todo esse processo, que vocês foram, aquele perrengue de não vai dar para todo mundo, a gente vai dar um jeito, vocês foram lá, representaram não só na escola, não só a nossa unidade regional de ensino, não só o estado de São Paulo, mas vocês representaram uma comunidade toda. O que ficou de sentimento depois que vocês pisaram aqui na escola, no primeiro dia após esse momento? Satisfação por ter concluído essa etapa do projeto. Toma uma aguinha, não tem problema não. E essa satisfação, assim, quando você chegou em casa, o que seus familiares falaram pra você? O que eles disseram pra você quando você chegou lá? Eu cheguei 3 horas. 3 da manhã? E quem foi buscar você? Meu pai. Seu pai? No portão, porque eles trouxeram a gente, né? Eles trouxeram você daqui? Até a casa. Até a casa. Nossa, você via do aeroporto até a casa? Ou seja, tapete vermelho, quase que completo, né? Só faltou colocar na cama. Mas enfim, as suas irmãs falaram alguma coisa? Assim, que dia? Encheram você de pergunta ou... Dormindo. Dormindo, mas depois que acordaram. E aí, como é que foi?
Perguntaram como foi lá, o que eu fiquei fazendo, onde eu fui, como era o espaço, né? Ficaram curiosos. Você fez isso, fotos, A vídeos? gente fez muitas fotos. Muitas fotos. Legal, bacana. Graça, vou repetir a pergunta pra você. E aí, como é que foi? Depois de tudo que vocês vivenciaram lá, ilustrar o trabalho de vocês, o projeto, eu recebi fotos de vocês, vídeos, e vai estar presente nesse vídeo ao final, né? E aí, como é que foi pisar aqui no Joaquim Isidoro Marins depois de tudo isso que aconteceu? Qual foi a sensação pra você? Eu falo que foi, assim, uma sensação um pouco, assim, de me sentir meio anestesiada. Porque, assim, passou, mas parece que a sensação ainda, parece que não aconteceu, de fato. Tudo que nós vivemos lá foi muito, assim, intenso, muito verdadeiro. Tanto como um grupo total, porque realmente a gente tinha conversado, a gente falou assim, não, a gente vai realmente viver aquele momento. E realmente, sim, o sentimento foi que a gente viveu cada momento, a gente aproveitou cada oportunidade. E voltar pra cá carregando um pouquinho de lá foi muito magnífico. Trazer um pouco das experiências, da cultura, dos ambientes, das pessoas que nós conhecemos, foi muito positivo. E é até engraçado, relembrando, né, no outro podcast, aliás, vou assistir, eu tinha comentado, né, sobre como seria conhecer novas pessoas, um pouco da cultura de lá. E novamente, quando a gente foi, até um pouco as pessoas que a gente foi encontrando no decorrer do evento, e outras foram pessoas assim, que passaram e marcaram muito. E falam que vocês inesquecíveis, tanto por esse momento, tanto pela cultura, realmente é magnífico, foi incrível. Até porque vocês encontraram com estudantes, professores, pessoas ligadas à área da educação de vários estados da federação. E eu imagino, eu disse, e eu queria muito ter ido lá com vocês. Mas aí eu inventei de fazer um passeio com os embaixadores da sala de leitura, justo no dia 9. Não deu pra encaixar as duas coisas porque eu não sou dois. Mas enfim, eu acompanhei vocês com todas as informações que você me mandava. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Mas, e eu imaginei mesmo que vocês, com esse encontro de culturas, pessoas da região norte, da região sul, do centro-oeste, trazendo também o que eles aprenderam, desenvolveram e aplicaram na prática. E isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas que bom que vocês estão trazendo esses elementos para a gente poder colocar aqui na mesa e continuar a conversa. Gregório, você como docente, qual foi você pisou aqui no GIM, depois de ter voltado de Brasília, o que ficou? Qual foi a primeira coisa que marcou na hora que você chegou? E fala um pouquinho pra gente também, conforme as meninas falarem pra gente poder entender um pouco. Eu acho que tinha uma conversa bem franca com elas, né? Porque tudo que a gente fez foi muito planejado, né? Parece que não foi, a pessoa pensa que foi tudo abrupto, mas a gente fazia cada etapa planejada, né? E eu falava aqui para as meninas, né, e pro Léo, que as coisas elas precisam ter repercussão, né? Faz parte do trabalho elas ter repercussão, né? E o que a gente fez lá não poderia acabar só naquela janela que a gente viveu ali e cada um só com as suas memórias e lembranças, que é legal, né? Mas para a repercussão do projeto ele precisava ter visibilidade interna, né? E até provoquei elas para que elas tivessem o trabalho que eu chamo de evangelização do projeto em si, né? E então levar para outros alunos, apresentar. Então elas fizeram uns cartazes que ficaram distribuídos dentro das salas, fizeram um mural para apresentar o que foi a vivência lá, né? Para as pessoas também, nossa, está acontecendo isso, né? Aí fizeram inclusive na véspera, verdade, né? Ser factível, né? Na véspera, inclusive, de uma reunião de pais, acho que terceiro ou quarto mês, não me recordo. Mas foi bem assim, aconteceu o evento, a gente iria ter uma reunião de pais. Eu falei, não, os pais têm que entrar na escola e ver que tem coisas acontecendo, né? Não pode ser uma coisa isolada só no meu grupo, só na minha sala, né? As pessoas têm que, nossa, o que é isso? O que é o Ares? Por que foi no Brasília, né? Então essas provocações acho que é importante para a gente criar essa questão de cultura, né? Acho que não só do nosso trabalho em si, né? Mas depois que o Everton for ter o trabalho dele, esse tipo de trabalho seja permanente dentro da visão do grupo, que a gente possa ajudar que os trabalhos tenham repercussão. Eu acho que precisa dessa repercussão. Então eu falei muito com elas que se a gente não fizesse nada, né, seria legal, uma experiência nossa, mas o trabalho ia morrer. E aí a gente tinha que provocar, porque assim, as pessoas não vão vir atrás da gente, as coisas não vão cair da maneira que a gente espera, ou estender os tapetes vermelhos para vocês aqui, não, a gente vai ter que aproveitar agora todo o barulho que a gente causou indo para Brasília, aproveitar todo esse vácuo que aconteceu e aproveitar cada janela para a gente se expor, mostrar. Então a gente fez várias outras interações para aproveitar esse momento, né? A gente fez reuniões importantes, inclusive depois a gente pode pôr na mesa aí também da evolução do projeto, para que a gente aproveitasse ao máximo a nossa ida para Brasília. Inclusive tem até as coisas que a gente não foi só mar de rosas lá dentro de Brasília, a gente teve que brigar para que as coisas acontecem, né? Então são os bastidores que a gente não consegue visualizar. Então, se eu tivesse lá, vocês podem ter certeza que eu ia caçar esses bastidores, porque é o que traz. Sabe aquele negócio do você faz um arroz ou você faz uma carne temperada, aí você vai sentir, mas onde está o gosto da carne? Tá lá embaixo.
Lá no fundo, é onde você raspa e você busca o tempero. Mas desculpa, pode continuar agora. Então, o bastidores ali é tão importante quanto foi tudo que a gente vivenciou lá. Mas só funcionou o que a gente fez lá, porque a gente saiu daqui, né? Os 3 alunos, que a gente levou 3 alunos, tá? Os 3 alunos que foram lá, eles estavam exatamente na mesma linha, na mesma página. Nós os 3 com a gente. Então, sim, importantíssimo, né? a Diana sabia a responsabilidade que ela tinha, a Graziela sabia a responsabilidade que tinha, o Leonardo sabia a responsabilidade que tinha, eu tinha a minha responsabilidade, então a gente soube se administrar, então isso causou um pouquinho de, vou dizer assim, aflorou um pouquinho o clima lá, né? Porque a gente estava objetivado o que a gente ia fazer. Então a gente colocou nosso plano em prática e acho que a gente conseguiu, dentro do que a gente estava desenhando, fazer as coisas acontecerem. Legal. Everton, Olá. Fazendo tudo isso que a gente acompanhou de longe, uns com mais detalhes, outros com menos profundidade, mas sabendo do que aconteceu na escola, né? Foi inevitável ignorar o que aconteceu, porque teve muita gente que falou assim, nossa, mas por que eles foram para Brasília? Eu escutei um negócio desse. E aí eu tive que explicar, não sei o quê, aquela coisa toda que é o meu papel, é informar, né? Eu não sou jornalista, mas eu sou corresponsável para trazer as informações para toda a comunidade de alguma forma. Para você, Everton, independente de saber os pormenores, bastidores e como eles chegaram, o ponto que eles conquistaram e depois a questão de repercutir. Para você, Everton, como docente de língua portuguesa, o quanto que esse processo, essa situação que eles vivenciaram, pode fazer com que você, como docente, o ano que vem você vai trabalhar com os alunos do terceiro, aliás, como você faz essa ligação e quando os alunos ficarem curiosos, principalmente os da turma que virá para 2026, sim, qual vai ser o seu papel intermediário ou direto ou indireto para fazer com que esses alunos sintam que os componentes que abraçam também o curso técnico possam dar subsídio para que os alunos, como a Grazi, a Diana e até o próprio professor, eles consigam visualizar. É importante entender e compreender a dimensão desse projeto, não só para o curso de desenvolvimento, mas para um exponencial desenvolvimento das habilidades que são requeridas dentro do currículo. Como é que você vê isso? Como é que você pode entender e explicar isso pra gente na sua visão? Bom, vamos lá. Primeiramente eu quero elogiá-lo por ser super eloquente na fala. Enquanto você vai falando, a gente vai tentando aqui organizar uma resposta, o que não é fácil. E por que eu estou falando dessa forma? Para se estabelecer um projeto na escola, a gente precisa organizar de que forma isso vai acontecer. Então a gente tem um plano bimestral, um plano semestral, um plano anual do que vai ser trabalhado. Isso é ofertado para os alunos, mas eles precisam entender o que está por trás de tudo isso. Então quando o professor chega com um projeto, ele quer que haja engajamento do aluno, né? E esse engajamento ele é chamado do quê aqui na escola, na PEI? Comprometimento, corresponsabilidade. Então sempre que a gente lança um projeto, não é só para a escola, não é para a sala de aula, é para a comunidade. E o que vai trazer para a comunidade? Um retorno muito grande. Se a gente está falando de escola, está falando de espaço, de estado, isso não vai ficar só aqui. Tem que reverberar, como o professor Gregório falou, aproveitar o momento. Por quê? Porque a gente não é visto. Esse é um ponto que eu queria colocar. E por quê? Porque a gente não acredita. A gente tem que acreditar mais no papel do indivíduo dentro da sociedade, que é capaz. E vendo as alunas aqui, é que o Melati não está aqui, né, para conversar também, mas os demais alunos perceberam, nossa, que legal que eles fizeram. Não, que legal que todo mundo está fazendo aqui. Isso daqui é só um pontinho. Dá pra gente ir muito além, muito mais além. Agora o que acontece? Tem que estar unido, como o professor falou. Tem que estar afinado, azeitado. Todo mundo falando pela mesma língua. Não dá pra fazer algo de bate-pronto. Até porque a gente sabe que existem os pormenores, né? A parte burocrática, que não é fácil de lidar. Como vocês disseram aqui, né? Maravilhoso para o Brasil, né? Ser pontuado primeiro projeto, né? Numa escola, vamos colocar assim, que é um braço da Zona Norte, né? Mas aqui está na região central, né? Região central, meio que braço da Zona Norte. E aí tem aquele olhar, né? Ah, mas a escola é periférica e tal. Não, gente, não é isso. Independente de ser periférica ou não, aqui tem muitas ideias. Existe a maturação de ideias, esse fluxo é constante. Agora, o que a comunidade precisa enxergar? Justamente o que está sendo feito aqui. Aí entra mais uma vez no que o professor Gregório falou, no que as meninas disseram quando voltaram para cá. Parece um sonho ainda, né? Um negócio assim, meu, será que aconteceu? Não, aconteceu, ó. Tem reportagem nessa emissora, nessa outra emissora. Não é só memória de você, é efetiva com o que aconteceu. É divulgação. Isso precisa ser feito. Por quê? Porque, querendo ou não, nós somos cobrados por isso. E é nosso papel desenvolver dentro da comunidade, para devolver para a comunidade. É esse o papel do professor, né? Ele está ali instigando cada vez mais. E óbvio, né? A nossa condução para um projeto, ela é importante. Porque a gente está devolvendo para a sociedade, né? E quando esses alunos, eles têm esse engajamento, é um negócio mais fantástico, né? Então é mais ou menos isso. E quando há essa conexão entre as áreas, é muito melhor. Que nem como você pontuou.
Eu estou agora saindo com os alunos do segundo, eles estão indo para as terceiras séries. Exato. A gente vai se esbarrar, né? São alunos do técnico. Qual é o meu papel na área de linguagem? Instruí-los da melhor forma possível. Aprender a ler um projeto, aprender a colocar um projeto em prática, né? Colocar isso numa escrita legal, objetiva, clara, sentar para conversar, fazer isso aqui que a gente está fazendo, porque parece simples também, né? Mas o backstage, né? Sim. É complicado, a gente sabe. Então tudo isso vai se quebrando, essas amarras, porque não é simples, parece simples, mas não é, né? Organizar um horário para que todos venham, cada um tem sua responsabilidade aqui, fora da escola, dentro da escola. Então é tudo isso que a gente está unindo para devolver para a sociedade algo melhor e para que eles percebam que a educação é fundamental. Você sentiu, baseado em tudo que a gente falou aqui, esse peso dessa responsabilidade? Porque assim, vamos lá, você é estudante de GIM desde o sexto ano, né? Você sentiu em algum momento que você ia sair do nosso micro-universo e ir para um lugar, capital federal, sobre o guarda-chuva da escola? Tipo, nossa, eu nunca imaginei, né, baseado nas falas do professor Everett, principalmente do Gregório também, os dois juntando, você sentiu que um dia você ia conseguir dar um voo assim? Na verdade, quase um voo, foi quase tipo pegar um foguete sem escala. Você sentiu isso quando você, em algum momento da tua vida estudantil, você sentiu que só estamos vendo sonho? Você sentiu isso? Porque, baseado no que eles falaram, tem que existir também esse engajamento, esse comprometimento de eu vou conseguir fazer isso acontecer um dia, só não sei por qual projeto e como. Você sentiu isso em algum momento nesses 7 anos de Joaquim Isidoro Marins? O peso de carregar o projeto? Não só de carregar o projeto, mas de você saber que um dia você estaria presente em um projeto como esse. Todos os 7 anos? Não. Até o terceiro ano que apareceu esse projeto e eu consegui participar. Já no finalzinho, né, no meu ciclo de Isidoro, e aconteceu o que aconteceu. Mas você sentiu isso como? Você se sentiu, eu sou plenamente capaz de abraçar isso e entregar o melhor resultado possível, ou em algum momento você falou, nossa, não vai dar, eu vou tremer na base? Eu fiquei um pouco insegura no começo, assim, mas depois falei, eu já tô nisso, então eu vou continuar. Vou dar o melhor que eu posso. O que eu posso oferecer, eu vou dar. E isso te obrigou, não só como estudante, mas como pessoa, a querer buscar mais, estudar mais, e compreender mais todo esse processo, não só do projeto, mas você como estudante no último ano, assim, eu vou ter que me dedicar mais para fazer isso, para poder trazer aquilo que eu quero, fazer esse sonho se tornar realidade, estar lá. Tanto que o nosso projeto é de uma área que não tem nada a ver com o que a gente estudava, que é saúde, então a gente teve que pegar muito dessa parte de saúde, que a gente não sabia nada, e conciliar todo o projeto com a parte dos estudos da escola formatura e tudo mais. Então foi bem complicado essa parte, mas deu tudo certo no fim. Quem foi a pessoa que mais te apoiou nesse processo todo? De todas as pessoas que convivem com você, qual foi a pessoa que falou, olha, essa pessoa foi fundamental para eu conseguir atravessar esse rio de lava e chegar no meu objetivo? Meu pai. Graça, pra você. Oi. Já tem uma pergunta. Algum momento você teve dúvida? Foi muito engraçado, porque talvez você soe até um pouco, nossa, Graça, sério isso? Mas assim, ano passado, eu já carreguei uma certa experiência de um projeto, né, relativamente grande. Então assim, lá foi a minha primeira experiência, de fato, participei de projetos que eu não vim aqui do GIM, né, eu cheguei no GIM fazem 2 anos. Então assim, sou novinha aqui. Você é um bebê. Sou um bebê do GIM. Então assim, nas minhas antigas escolas, na minha escola antiga no caso, eu tive alguns projetos, mas projetos um pouco menores, sem muita grande repercussão, mas já era assim um pouco ativa dentro da própria entidade escolar. Quando eu cheguei aqui no GIM, né, eu tive a oportunidade no passado de participar de um outro projeto e, de certo modo, eu acho que toda a insegurança e receio que eu tinha, eu vivi muito no passado. Principalmente no ano passado. Eu falo que foi um crescimento pra realmente... Sabe aquela fase que você precisa viver pra quando há a segunda oportunidade você conseguir executar com segurança? Então foi literalmente isso que aconteceu pra mim. O primeiro projeto eu era bem assim insegura, eu tava assim ali tentando ali me equilibrar um pouco até do que a Diana descreveu. E quando chegou esse projeto novo, quando o Greg até trouxe pra gente, foi uma das coisas que eu abracei logo de cara. Um pouco meu senso, um pouco militante. Mas assim, logo que eu falei assim, foi muito engraçado, porque eu parei assim pra falar com a minha mãe, e eu falei, mãe, eu vou fazer acontecer. E tudo que depender do meu esforço, eu vou dar o meu sangue e vou realmente fazer valer a pena. Então quando surgiu tudo isso e quando nós conversamos e percebemos a dimensão que o projeto poderia ganhar, e tudo que ele pretendia ganhar, eu falei, não, cara, eu realmente vou me dedicar pra isso. E realmente, todo esse tempo e ainda o que há por vir, carrega muito disso de mim. E toda aquela insegurança, todo aquele receio de, poxa, se não der certo. Pra mim não existia oportunidade, não vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, eu acredito que isso fez a total diferença. Tanto pra eu conseguir transparecer com os meus amigos,
tanto pra eu conseguir me sentir segura comigo mesma e até mesmo pra conseguir incentivar outras pessoas. Então, assim, pra que isso não fique apenas na Grazi, mas que isso leve pra outras pessoas que dão por ver. Tipo, pô, a Grazi conseguiu, mas eu sei que outros alunos vão conseguir. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que chegaram, nossa, Gra, parabéns, eu quero ser isso. E exatamente eu sinto que eu cumpri meu papel. Porque justamente eu tô saindo do gym, mas tô deixando um legado, pra que realmente isso continue. Tanto pros projetos que o professor até mesmo falou, quanto pros Greg. Então, assim, é realmente algo que foi um pouco diferente, mas que foi muito positivo. E quem foi a pessoa, repetindo a pergunta da Diana, quem foi a pessoa que você falou assim, nossa, de todas, essa pegou eu pela mão e falou assim, vai. Eu posso ser um pouco suspeita, mas principalmente o Greg. Eu falo que ele foi uma das primeiras pessoas, assim, de confiar, de realmente enxergar o potencial. E meus pais, os dois, assim, eu falo que são meu braço esquerdo e direito. Então eles, toda essa caminhada, sempre estiveram do meu lado, me apoiando, no choro, na caída, estavam ali dando total suporte. Agora eles são mais fãs do que... Greg, a mesma coisa pra você, só que com uma roupagem diferente. Você falou pra mim que você já tinha esse projeto praticamente no momento ele não estava operante. De repente você viu a oportunidade de trazer isso e dar a vida a ele no sentido de vou mostrar para o mundo que é possível desenvolver um app numa escola pública, por assim dizer, com estudantes que se engajaram e se comprometeram a fazer ele acontecer, sob a sua mentoria. Quem que foi a pessoa que falou assim, viu, bora, com essa galera que você vai fazer e que te apoiou no momento que você falou, eu vou dar o start necessário? Assim, não querendo me aparecer, né, mas eu sou uma pessoa muito autoconfiante, tá? Então, eu acredito muito no meu trabalho, tá? Obviamente tem pessoas ao meu redor que me ajudam, minha noiva Amanda sempre me ajuda, né? Mas eu acredito no trabalho que eu desenvolvo, né? Então, quando eu percebi que os talentos estavam na minha mão ali na sala, eu conseguiria trabalhar, né, lapidar, né? Porque assim, não é só o que a gente vê em sala, né? Eu até falo para as meninas, se vocês quiserem avançar, o problema é que o conteúdo que trabalha em sala não é o suficiente, né? Por exemplo, comunicação, a gente vai ter que trabalhar muito, não é só uma questão que a gente não consegue uma aula resolver o problema, entendeu? Tá nessa, tipo, igual adianta, tá nessa interação que vai dar esse melhoramento, né? A questão de marketing, né? Por exemplo, todas as nós três aqui exatamente do projeto, né? Foi uma questão assim que inclusive lá em Brasília impactou, né? Tipo, como? Todos os projetos ninguém tinha uma camiseta estilizada como a gente tinha, entendeu? Não tinha um folder produzido como a gente tinha, entendeu? Então, são coisas que foram além do que estava projetado. Desculpa, entendeu? Foram tantas escolas para Brasília apresentar num simpósio importante e ninguém pensou, vou fazer uma camiseta, por exemplo, eu tô com a camiseta do terceiro DS, com a camiseta de formandos. Nós fizemos a nossa camiseta dos embaixadores da sala de leitura, né? Que inclusive o Everton tem a dele, tem as duas, né? Everton a branca e a pretinha que a gente fala, e foi pensado com carinho. E assim, eu imaginava que fosse uma coisa assim tão extraordinária, e de repente vocês vão para Brasília e vocês estavam uniformizados e o restante não pensou? Uma coisa que eu falei para as meninas assim qualquer projeto, tá? Eu sempre falo assim, o detalhe importa. O detalhe importa. E é tão sutil, né? Só para dar um exemplo, tá? Quando deram o material pra gente produzir, você tem que produzir um cartaz, né? E pra mim o cartaz estava muito ruim, tecnicamente falando, estava muito ruim, né? Eu falei assim, nosso trabalho é tão legal e um cartaz ruim. E nós deveríamos produzir o cartaz e mandar para plastificar. E o nosso zelo pelo projeto foi tão grande que a gente deu um jeito de ficar quieto, produzir o nosso cartaz, guardar dentro da mala e levar. Foi isso mesmo. Então, assim, eu falava para as meninas, tipo, o detalhe importa. E quando o detalhe vai se juntando, você consegue perceber a maturidade, não só que o projeto estava se desenvolvendo, mas das meninas, do Léo, da postura. Então, por isso que todo o nosso trabalho lá foi muito mais receptivo, porque estávamos preparados, entendeu? Então, obviamente, a gente pode ser, poxa, você jogou a Grazi na fogueira, o Léo na fogueira, a Diana na fogueira. Não, a gente estava combinado que ia fazer isso. E se tivesse um contratempo de ano, sei lá, professor, eu não estou bem, eu não consigo. Travasse, né? Não, pode falar, comunique, né? A gente sempre falava assim, se comunique, não consigo, não estou hábil nesse momento para fazer isso. Eu acho que a confiança também, né? Agora, de eles olharem para você e falar assim, viu, ele vai compreender qualquer dificuldade que a gente possa ter. E eu falei pra elas assim, o meu trabalho aqui dentro da feira é um pouquinho diferente de vocês. Eu até falei pra elas, o trabalho de vocês, eu não preciso ficar explicando nada, esse aqui é o trabalho de vocês têm que fazer esse trabalho de mostrar. O meu trabalho que eu vim fazer aqui em Brasília é gastar sola de sapato. Né? Então, o que eu fiz lá... Foi vender o produto, literalmente. Bater em porta em porta. Foi literalmente bater em porta em porta. Inclusive que nós conseguimos palestrar lá dentro da feira. Entendeu? Uma coisa que não estava dentro do escopo, né? da proposta, do script. Então a gente não só lá, a gente, né, buscou outras janelas para que a exposição fosse massiva. É por isso que quando teve outras oportunidades de visibilidade, as pessoas com quem a gente acessou estavam receptivas, não só com a gente, mas
vendo ali, pô, estão trabalhando, então é ter entre eles, ajuda tal projeto lá, chama tal reportagem para vir atender eles, entendeu? Se aconteceu tudo o que aconteceu, porque a gente gastou só de sapato. Batalhou muito, então acho que isso reflete muito, a gente foi preparado, nós fomos preparados para fazer aquilo, entendeu? Então, se se espanta aconteceu lá, eu falei, desculpa, não, porque a gente tava, sabia que a gente ia fazer lá. Obviamente a gente poderia escorregar, acontecer uma coisa errada, mas a gente estava preparado, a verdade é essa. E uma coisa que a Diana falou que é muito importante, sempre que você está trabalhando em uma área que não é do seu domínio, gera rusgas, né? Por quem está ouvindo lá, um outro grupo lá está trabalhando numa área que não domina. E eu falava para elas assim, as pessoas vão esquecer que vocês têm 17 anos, 18 anos, né? E vão julgar que é uma competência que você está, verbalizando. Profissional, né? Então, eu falava assim para elas, assim, meninas, lembra que vocês tinham que estudar? Vocês vão ter que estudar termos, a tecniquez da área de saúde, saber dialogar, vai ter pessoas da área de saúde que vão te perguntar coisas que está esperando uma resposta que você está fazendo uma coisa da área de saúde. Então, essa responsabilidade de se preparar também. Então, a gente fez algumas visitas em algumas instituições da área da saúde, eu falei assim, e as pessoas vão vir, se preparem para ser atacada. Só que se a pessoa perceber que você tem repertório, o jogo muda. E isso ela viu na prática, elas viram na prática isso acontecer. E quando elas tinham essa roupagem de domínio da linguagem, o domínio da ciência ali, obviamente, não estou falando para ser uma especialista na área da saúde, até porque não é o core, mas saber conversar com uma pessoa que da área que você está atuando, isso é importante. A pessoa percebe, fala, não, de fato eles são responsáveis com o que eles estão falando. Estão tratando o tema ali com a devida atenção. Até porque a gente está falando de saúde, essa questão da ciência é uma questão muito importante, né? A gente está falando porque, eu acho que, né? Então, a gente foi, estudou, viu material científico, material internacional, que trata do tema. Então, são coisas assim que quando as pessoas perguntavam, o que você está fazendo? Não, é um aplicativinho Não é, não tinha uma roupagem diferente, né? Então, é por isso que a gente ganhou essa atenção do trabalho que devia ser feito. Legal. Por falar em saúde e linguagem, e antes de devolver para você, Everton, vamos fazer o seguinte, nós vamos praticar saúde. Vamos tomar uma aguinha por 1 minuto. A gente já volta. E voltamos. Ô, louco, gente. Nossa, eu fiquei assustado agora com essa câmera na minha cara. Voltando à questão da comunicação, da linguagem, aí a gente vai falar com quem é dono do métier, né? Tem expertise para isso. Everton, quando vocês citam comunicação, linguagem, a questão de repertório, o quanto que eu sei que você bate muito nessa tecla, até porque não só a BNCCPI, as habilidades do segundo e terceiro ano sugerem isso. Nós fizemos um projeto aqui esse ano sobre a escrita criativa, enfim. O que tudo isso que eles falaram vai de encontro com a necessidade de sempre se aprofundar dentro, não só da escrita, da leitura, da oralidade, exatamente. Onde isso vai de encontro para você nesse sentido? Até para preparar as próximas turmas, gerações de estudantes, para entender qual a importância, não só de ler, mas de saber utilizar. Tá, vamos lá. Eu vou tentar não ser tão prolixo na minha fala aqui, como o professor Gregório comentou há pouco, a importância de estar conhecendo aquilo que você está estudando e buscando os termos técnicos da área. Obviamente, quando você apresenta um projeto, você tem que ter o quê? A bagagem. Porque a pessoa vai te questionar. E ela quer o quê? Uma resposta à altura. No mínimo que seja objetivo, claro. Então aí a gente vai trabalhar a linguagem assertiva. Ela pode ser uma linguagem mais coloquial? Depende da situação. Né? No caso que a gente está falando, vamos supor, de uma apresentação, num fórum, num debate, a gente vai usar a norma padrão da língua. Óbvio, não vai usar termos também acadêmicos o tempo todo, porque precisa ser objetivo. E qual que é o papel da ciência? Desmistificar. Não colocar uma barreira. E é justamente nesse sentido que a gente oferta conteúdo em sala de aula. Quando eu pego o texto de redação, por exemplo, com eles lá, tem 3 propostas diferentes, né? Então tem o texto lá, tem o gênero, vamos colocar charge. A charge vai trabalhar de uma forma a comunicação, né? Naquele tema. Aí tem um outro lá que é da esfera jornalística, é o texto mais informativo. Aí tem um outro que é o dissertativo argumentativo. Baseado nisso, eles vão ter que articular a própria argumentação, ou seja, montar a tese. Só que eles vão ter que o quê? Configurar a forma de fazer isso. Como? Desmistificando tudo que está escrito. Então tem estatística, tem a questão científica, né, da palavra. Vai depender muito do que está sendo colocado ali. De que área que vem? Vem da área da saúde? Vem da área, sei lá, da linguagem computacional? Cada área tem a sua especificidade. Então é importante pesquisar. Né? Anota aí tal termo. Eu não entendi o que significa esse termo. O que é assiduidade, professor? Né? Por que o senhor fala tanto de assiduidade? Assiduidade é o que é frequência em sala de aula. Então a gente vai montando vocabulário e isso faz com que a gente tenha mais bagagem para poder escrever. Não só escrever, mas para falar também.
É importante. Feio é falar aquilo que não se sabe, né? E a gente não sabe. A gente está aprendendo o tempo todo. E a importância de estar num ambiente desse, onde você quer o quê? Mostrar da onde vem. E a importância que tem esse projeto, a gente tem que ter uma linguagem mais assertiva. E como isso é feito em sala de aula? Proposta de debate, leitura compartilhada, escrita, né? Que eu peço para vocês, né? Ah, professor, manuscrito antes de estar no sistema? Sim. Até tal dia para eu corrigir da devolutiva. É cansativo? É. Mas o projeto também é cansativo. E esse é um projeto para a vida, para você saber se articular. Ah, vou fazer uma reclamação. Como que eu começo essa reclamação? Que gênero que é isso? Né? Eu tenho que saber colocar no papel, articular essas ideias. A mesma coisa na fala. Né? Esse podcast, por exemplo, né? Você está articulando o podcast. Né? O interlocutor ele tem que esperar um momento para falar. A gente, enquanto isso, vai organizando as ideias, pensando na melhor resposta, de que forma fazer isso. Não é? E muitas vezes a gente acaba indo para outros caminhos, porque vão abrindo as gavetas aqui das informações todas que nós temos. Aí vai entrar o quê? A ideia de síntese. O que eu preciso responder para a pessoa? Porque ela me perguntou. Então ela vai perguntar do aplicativo. Para que serve esse aplicativo? Pô, peraí, não é só um aplicativo, vamos lá. Um projeto que vai beneficiar toda uma comunidade. Tá, mas de que forma isso é feito? Então vem nas perguntas. E assim você vai montando o seu texto. Isso é inteligível e interessante, porque você vai sanar a dúvida do outro e vai articular da melhor forma a resposta. Então é um processo, né? A gente está falando de terceira série do ensino médio, a gente espera que na terceira série do ensino médio os alunos estejam prontos para articular pensamentos de forma oral, verbal e também verbal escrita. Tá? Essa é a ideia. Só que precisa passar por todo esse processo. Professores criteriosos, amigos, né? Amigos no sentido de dar apoio, falar não, vamos. Todo mundo tem potencial. Basta quebrar o quê? Vamos colocar essa ideia de que, não, eu não consigo. Às vezes é mais confortável falar isso. Não, consegue, todo mundo consegue. Só que tem que quebrar, às vezes, uma palavrinha que eu não gosto muito de usar, mas eu vou usar, preguiça. Né? Mas faz parte, né? Infelizmente faz parte, tá? Do nosso cotidiano, né? Exato, só que olha a magnitude desse projeto. Dentre outros tantos que foram tentados também nesse ano, que também está no backstage, que não convém falar aqui nesse momento. Né? Mas a ideia é o quê? Tá pontuando esses projetos para que quem virá de outras escolas ou quem continua aqui possa ter acesso e possa, olha pessoal, o caminho está aberto. Engajamento com vocês e podem contar conosco. A gente está de braços abertos aqui para ajudá-los da melhor maneira possível. Cada um, né, na sua disciplina, mas todo mundo trabalhando em conjunto. Então eu falei que não ia ser prolixo, mas eu não sei se eu respondi a pergunta que foi feita de forma objetiva e direta. Sim, tá. Enfim, vou fazer a pergunta. Qual é o papel da escola? Vocês estão indo embora. Mas qual é o papel da escola para garantir, na tua visão, que esse projeto dê continuidade? Porque, ok, o Gregório ele trouxe um projeto que vocês abraçaram, desenvolveram, entregaram um resultado maravilhoso, mas é a escola. O que você acha que a escola deveria fazer para dar mais suporte ao Gregório e aos outros professores que vão trabalhar no técnico para que projetos como os de vocês também surjam? Porque, nossa, surgiu um maravilhoso. Aí a gente fica mal acostumado. Eu quero sempre mais. Exato. O que vocês acham? Apoiar, talvez. Em que sentido apoiar o projeto? Tentar saber sobre o que está acontecendo e apoiar os alunos e professores envolvidos, ou professores envolvidos. Isso aí que ela falou é papel de quem? Só da escola? Acho que da comunidade em geral, tanto dos alunos, tanto dos outros professores, quanto da direção, da coordenação, é um conjunto de coisas que fazem isso caminhar. Porque assim, eu falo que aqui a gente teve muita dificuldade. A gente teve que batalhar muito sozinho. Em muitos momentos a gente fez tudo muito sozinho. Então, assim, certas coisas poderiam ter vindo com apoio. Talvez porque aí a questão da comunicação. Ok. Mas talvez vou recrudescer. Vou piorar o negócio. Será que não ficou tão escondido à vista das pessoas, porque não era revelado o que estava acontecendo, que provavelmente não teve essa adesão? Eu estou escolhendo as palavras porque às vezes escapa certas situações que não estão no nosso controle. Né? Eu não tenho compromisso com ninguém, estou falando aquilo que eu sinto. Quando você fala que não teve apoio, então faltou comunicação. De ambas as partes? Eu acredito assim, não é tanto do falta de comunicação, é o falta realmente desse conjunto de coisas colaborando. É mais complexo. Posso acrescentar? Pode, por favor. Acho que por parte do meu trabalho, né, vou falar por mim, né, claro, desculpa por mim, né, por parte do meu trabalho eu acho que não faltou comunicação. Por que eu posso justificar? Já acostumei comigo, com meus alunos, eles sabem, né, sempre no final do seguinte bimestre a gente faz uma apresentação, né? Sim. Então, inclusive esse projeto que
foi evoluindo, foi dentro de uma apresentação que foi comunicada então para toda a comunidade escolar, entendeu? Sim. Então aconteceu. E assim, eu tenho simplesmente a minha sala, então minha sala está aberta para todos os professores, né? Pode vir. Obviamente a gente sabe que cada professor tem suas responsabilidades, suas atividades, mas em questão de comunicação aconteceu, né? Inclusive eu faço um convite lá no grupo, lá, galera, vai acontecer tal coisa, vou fazer assim, eu faço com antecedência, eu faço inclusive com os professores. Se sentir à vontade, possam participar da avaliação que eu vou fazer, sem usar os meus critérios, usar os critérios deles, inclusive. Então, eu acho que de comunicação, acho que do meu trabalho eu tenho feito, né? Inclusive, teve a apresentação do Projeto Ares, aconteceu, antes de ele ter essa repercussão, aconteceu dentro do auditório, né? Aconteceu lá dentro. Não foi? Exatamente. Eu fiz, inclusive, uma matéria inclusive eu fui tentar buscar ajuda para tentar publicizar isso, né? Não do projeto em si, né? Mas do que aconteceu lá dentro, né? Não para me aparecer, mas é porque, de fato, precisa ser publicizado. Se não está sendo visto, é desmanchado, né? Você tem, porque daí tem essa questão da vaidade, né? Ah lá, tá querendo se aparecer, né? E eu já não ligo muito para isso, então, né? Então eu faço mesmo, né? Estamos juntos nesse barco. Eu não me importo, né? Então, desculpa. Então a gente precisava de publicizar esses projetos, não só das meninas, né, que desenvolveram, mas todos os meus alunos, né? Inclusive, se eu tivesse sido comunicado pela organização do evento que eu podia levar mais, eu podia levar todos os meus projetos, né? Sem arrogância nenhuma, todos os meus projetos. São projetos maravilhosos. 5? 5 ou 6? De Sorocaba foram 4, mas de Estado de São Paulo foram 10. Ok. Então tinha mais projetos para ser, né, vistos, né, para ser apresentados. Então de comunicação, acho que do nosso trabalho, eu acho que não faltou. Né? Inclusive, desculpa, só te cortando lá, todos os materiais paralelos que as meninas tiveram que aprender a fazer, eu não cheguei e falei assim, tá aqui, eu vou fazer para vocês, não. Eu falo assim, seria legal ter um folder. Né? Ter um folder. Eles não faziam um folder lá. E eu falava para elas, meninas não, né? Vocês têm que entender que a minha comunicação com vocês é assim, é direta. Eu não vou, Grazi, eu não gostei dessa cor, eu não gostei dessa. Eu vou falar assim, tá ruim, melhore, entendeu? É assim que tinha que ser, não é? Não tinha. Porque eu falei o seguinte, eu não estou falando que eu estou criticando especificamente vocês. Na verdade, esse material não é pra gente. Esse material é para o público externo. As pessoas têm que ler e entender essa informação. Então, se você escrever uma coisa assim que gere dúvida, a repercussão é em cima do projeto. Então, como você vai conseguir fazer que os outros professores entendam, que os outros, se você não consegue transmitir isso no papel, você escrever. Então, de comunicação do nosso trabalho, me protegendo, né? Eu acho que eu fiz bem feito esse trabalho, né? Então... nem questão de proteger, sabe? É que eu talvez não tenha me feito entender de uma maneira que eu imaginei saindo na pergunta. É que assim, tudo existe dois lados. Então tem o lado de vocês que desenvolveram o projeto, o trabalho, e tem a escola. Por isso que eu falei assim, qual é o papel da escola para poder... Quem é responsável para, né, na visão de vocês, como é que a escola poderia atuar melhor para que projetos como vocês desenvolveram tivessem mais visibilidade? Tá? E aí... Posso dar uma resposta? Posso dar? Pode. Por exemplo, o que a escola poderia fazer no dia seguinte que nós chegamos aqui para o Ideal? Tem que te pegar esses alunos, assim, os professores, a comunidade, assim, a gestão, assim, parabéns pelo seu trabalho que você fez lá. Conta mais o que aconteceu. E esse trabalho que você está fazendo aqui agora, né, não em questão de vídeo, né, de um videocast, mas deveria ser, sabe, eu acho que gratificar o aluno. Parabéns, cara. Vamos rodar as salas aqui, sabe? Não precisa ser uma iniciativa minha nesse caso, entendeu? Então aproveitar, reverberar o que elas fizeram lá e levar para as outras turmas, e levar para os outros professores. Você não sabe o que é? Tá bom, a gente vai explicar. Até porque a gente está falando de um tema, inclusive, que a escola deveria abraçar. Por quê? Porque é um tema que está abraçado em questão legislativa. É uma questão que a escola tem que ser responsável. Entendeu? Então, ela está resolvendo um problema que não é que você tem que resolver, a escola tem que resolver. Entendeu? Então a escola tem que, é um problema que vai me ajudar. É um problema que acontece nas escolas. Então, vou abraçar as escolas de vocês. Então, eu falei para elas, eu senti falta, sim, da comunidade escolar ter recepcionado melhor elas. Melhor todos eles, né? Você falou melhor. Melhor que melhor junto aqui, daí eu vou usar um claro. Mas receber melhor, tipo. É como se elas tivessem ido para a volta bonitinho, entendeu? Não tivesse acontecido nada. Então, eu senti essa falta. Eu falava, tudo bem, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas o nosso trabalho é reverberar. Foi o que eu falei para mim. Eu falei, ninguém vai chegar na gente perguntando, como foi? Então você tem que agradecer. Então, na nossa visão, é isso, entendeu? Everton, aí vai uma provocação. Em que sentido você acha que a escola poderia ter conectado melhor?
não só a questão desse projeto, mas todos os outros que a escola desenvolveu, vamos falar especificamente desse ano, nesse sentido, porque fica claro para mim que os projetos acontecem, os professores desenvolvem em todas as áreas do currículo e do técnico, mas não existe aquela, não só visibilidade, mas aquele reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos docentes e estudantes, para ilustrar o que é feito de bom na nossa comunidade. Bom, aí você fez uma pergunta bem capciosa, né? É complexo responder assim de forma objetiva, e a gente tem que entender todo o contexto, né? O contexto de sala de aula, o contexto do alunado, a questão de horário, a questão de disciplinas, a questão da parte administrativa, a questão da gestão. Então fica complexo de responder de forma objetiva, mas eu entendo que sim, né? Precisa de uma organização para tudo que vai ser feito. Por exemplo, se o professor apresenta um projeto no segundo bimestre, ele consegue apresentar só no quarto bimestre, porque tem uma demanda, né? Que vai ao encontro daquilo que precisa ser feito. E a gente percebe que esse processo é amoroso, mas é necessário de acordo com o que a gente vivencia. Óbvio, né? Que se tá todo mundo, eu vou usar esse termo de novo, né? Azeitado, tá conectado, tá falando a mesma língua, fica mais fácil. E é perceptível que isso está acontecendo, né? Vamos colocar gradativamente vem acontecendo, né? Eu falo por mim, né? Como o professor falou por ele, cada um fala por si. Eu falo da minha experiência aqui no GIM. Em 2022 eu vim com uma cabeça, hoje eu tô com outra mentalidade. É fim de 2025, a gente vai para 2026. Então aí se esvai em 4, 5 anos, né? E um pouquinho, não é isso? Então a gente percebe que as coisas elas precisam de um período de maturação. A gente não é o mesmo de um ano para o outro. E a gente aprende com essas situações. Óbvio que a gente está naquela energia de querer que o negócio aconteça e todo o nosso tempo, e infelizmente a gente vai ter percalços. Tivemos aqui, né, anterior ao projeto do professor, eu não queria abrir, mas vou abrir, né? Tivemos um percalço bem grande, um projeto grande também, tá? Que era o Tribunal de Contas, né? Que eram textos, né? Textos mais criativos, mas a gente teve que elaborar vídeo, teve que elaborar um monte de coisa, e vem, grava com o aluno e pega termo de responsabilidade. O Melati participou também dessa frente, a Malu do terceiro A, Isso, o Guilherme do primeiro, então assim, esses projetos, eles vão ao encontro do quê? Dessa mobilização. Não tem primeira, segunda, terceira série, tem alunos, tem comunidade se unindo para que devolva algo interessante e para que faça com que esses que venham tenham esse estímulo, né? Para estar na escola e perceber que vão desenvolver muitas coisas legais aqui. Legais no sentido de, olha, isso aqui vai ser devolvido para a comunidade. A gente está falando do aplicativo que salva vidas. Mas esse aplicativo foi desenvolvido por pessoas, não é o aplicativo que salva vidas. São pessoas articulando projetos para melhorar a comunidade. Agora a relação de, olha, isso aqui não foi falado, não foi dito, a gente percebe que existem vários intrincamentos aí, né? E dentre eles é o quê? Entender o lado do professor, entender o lado da gestão, entender o lado do aluno. E se começar de forma organizada no começo do ano letivo, isso fica mais fácil de articular. A gente não vai ter tantos percalços. Vai ter sim, vão existir, mas a gente consegue perpassá-los. Por quê? Porque a gente está mais unido. Óbvio, cada um tem sua responsabilidade dentro da unidade. Então, por isso que eu disse no começo, né? Não é simples de responder essa pergunta. E como eu provoquei a sua pessoa, né? Você provocou a minha, eu provoquei a sua. É uma pergunta bem capciosa. Por quê? Porque não é simples de responder. Eu não posso falar do outro, sendo que eu não estou no lugar do outro, eu estou no meu lugar. Então eu enxergo no meu lugar, mas eu tento ver com a minha limitação no lugar do outro. Porque é muito fácil criticar. Se você está do outro lado, você começa a enxergar diferente. Aí você sai do seu espectro. Mas sim, tem barreira em tudo que você vai fazer. E como fazer? Fazendo. E você vai aprendendo. Como o professor disse, a gente se articulou, a gente conversou, foi colocado para as meninas, para o Melati. Olha, objetivo, não tá legal. Tem que fazer. Ah, vai ficar bravo comigo? Não, tem que entender, é um projeto. A linguagem ela precisa ser o quê? Objetiva. Você tem que ser assertivo no que você vai fazer. Só que muitas vezes a assertividade ela incomoda. Ou é confundida. Sim, não é, professor? Então, assim, se a pessoa não é próxima a você, ela vai entender, nossa, a pessoa está sendo taxativa, está sendo chata, está sendo rude. Não, olha, isso dá para fazer, isso é execuível neste momento. Ah, mas isso é execuível neste momento. Porque tem todo um processo por trás daquilo. Lógico que na ânsia de querer fazer, a gente vai, né, se ceder. Mas é interessante entender como funciona cada quadro. Então, eu não sei, mais uma vez, se eu respondi a sua pergunta. Tá? Sim. Porque não é simples. Sim, eu sei que ela é complexa. É, que envolve, obviamente, muita coisa. Que a gente já tá quebrando. Isso, que a gente aos poucos vem... o Greg tá 2 anos aqui na escola, né, Greg? Nós estamos aqui há 4.
né? Desde 2022, nós entramos aqui praticamente mãos dadas na escola. Sim, 22. É isso, e como você falou, a gente tem outro cenário da escola hoje. Sim. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então, o que acontece? Na verdade, a ideia de colocar essa questão é porque, assim, nós vemos tantas ideias que não vêm só dos docentes, muitas vezes vêm dos próprios alunos. E os alunos procuram algumas vezes os professores, entendeu? No sentido assim, nossa, professor, eu tive uma ideia, eu pensei nisso, eu criei isso. E isso em várias instâncias da escola. Na música, na arte, na pintura, na escrita. E aí, assim, os projetos surgem aos borbotões. E aí, por isso que eu fiz a pergunta, aonde é que a escola estava deixando de ajudar na contribuição de vocês como estudantes, vocês como docentes, de perceber, ter essa percepção, putz, isso aqui pode ser legal. Eu posso continuar minha fala? Por favor. Esse envolvimento dos alunos, ele é muito importante. E ele é potente. Mas ele só acontece por intermédio dessas provocações. E a gente não chega aqui com, eu tenho um projeto maravilhoso, você vai fazer assim, 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 assado. Não. Pessoal, temos um projeto. Engajamento dos alunos. Aí o professor começa a articular isso com eles. Só que, óbvio, isso vem no tempo. Como você falou, o Greg está aqui, o Gregório, né? Perdão, o Greg. Fica à vontade, não tem problema. O professor está aqui há 2 anos. Nós estamos há praticamente 5. Sim, isso. O laço é maior. E agora a gente está se unindo ainda mais. E isso é importante. E os alunos que estão aqui desde o 6º ano? Pois é. Diana, você está aqui há 7? É criadinho, Né? Brinca. Então, assim, passou por todo esse processo. E olha a motivação que vai ter para quem vier para meio dela, não é? Fala, nossa, é uma escola que eu tenho muito afeto, muito carinho, porque ali eu cresci, desenvolvi, fiz amigos, enfim. Vai além das disciplinas. Óbvio, aprender a viver em sociedade, que é mais importante. Né? Se articular. E para se articular vai ter que ter todas as disciplinas ali. Só que tem que ter o senso de corresponsabilidade. Não é só cobrar do outro. Você olhar pra si. aluno, né, também, só, e vice-versa. Exato. Por isso que quando você faz essa colocação de vários projetos vêm dos alunos, sim, a gente acolhe. Eu nunca vi escola tão acolhedora. Eu vou colocar a escola como se fosse uma pessoa, tá? Uhum. O grupo de professores, coordenação, gestão, não vou dar nomes, tá? Tão acolhedor quanto é o GIM. Tá, gente? E assim, óbvio, a gente tem muito a melhorar. Como você disse, tem melhor, a gente está no caminho. O caminho é esse, é prosseguir. O que a gente pode fazer para continuar? Para agregar, né, Greg? Agregar a comunidade. Desenvolver, ter essas conversas, estar divulgando, né? Como o professor bem disse, as meninas também. Se a gente não trouxer para a comunidade o que está sendo feito aqui dentro, qual que é a proposta também? Não é isso? As premissas todas que a gente tem gravado. Esses princípios que são definidos, se a gente está conseguindo atender esses princípios E também. a gente atende super bem. A questão é divulgar, colocar, explanar, movimentar, né? Todos esses infinitivos aí. Né? É verdade. Olha, gente, eu realmente lamento, porque assim, o assunto tem laço pra muita coisa, e eu brinquei com vocês antes de começar o podcast, eu brinquei mais ou menos não brincando, no sentido de que quando eu trago um grupo de pessoas pra fazer um podcast aqui, independente do assunto, eu falo que assim, eu tenho o roteiro pensado e daí de repente, por conta de uma resposta, uma dúvida, uma coisa que escapou, do nada muda, configura. E eu acho que essa é a dinâmica da conversa. Quando você toca uma abordagem e aí vira completamente, mas isso não deixa de atender os pré-requisitos da proposta do assunto, que é trazer para a comunidade a palavra de vocês e trazer o sentido de compreender o que cada um pensa, defende, acredita e projeta, né? Então eu fico muito feliz quando a gente abre essa porta dessa sala de leitura e traz pessoas, os nossos estudantes, os nossos docentes, cada um traz uma ideia, porque sempre eu procuro trazer professores diferentes para a gente ter visões diferentes da nossa comunidade. E assim, eu vou fazer uma pergunta antes, infelizmente, de encerrar, porque o tempo está batendo na nossa porta. Eu quero fazer 2 perguntas assim, bate-pronto, quero que você responda para mim. O que foi mais legal e o que foi mais difícil em desenvolver esse projeto? Mais legal? Mais legal. A experiência em si, já de estar em projeto, ter todo esse resultado que deu, acho que foi a parte mais legal. Assim. Difícil é aconselhar tudo, projeto, vida pessoal, estudos. E qual conselho que você daria para quem está te assistindo agora? Você está indo embora, deixando o ninho. Que conselho que você dá baseado em tudo que a gente conversou aqui? Vamos lá. Foque nos estudos, porque os estudos dá resultado. Não é só passar pela escola, é aprender com a escola a ser uma pessoa melhor. Isso? Sim. Obrigado. Grazi,
pergunta pra você também. E aí, o que foi o mais legal, o mais importante e o que foi o mais difícil ou mais chato nesse processo todo pra você? Assim, o que pra mim foi o mais importante é o conhecimento. Adquirir muito conhecimento com tudo que eu vivi esse ano, principalmente com esse projeto. Ele alavancou muita coisa pra mim, no meu eu pessoal. Então, assim, pra mim foi muito positivo. É uma coisa que, com toda certeza, eu vou carregar sempre. Uma das partes mais difíceis é tanto conciliar, como ele disse, que não é fácil trabalhar, estudar e conciliar tudo isso, mas a gente consegue, vocês não contam. E eu acho que a parte mais difícil, assim, realmente é a gente lidar com as pessoas, porque, assim, entender que o Everton é diferente de mim, que é diferente de mim, e a gente ter essa empatia pelo outro, é saber quando você precisa ajudar o outro e esquecer um pouco de você, é saber quando o outro algumas vezes vai precisar desse suporte. Então, assim, a gente ter esse cuidado com as pessoas. É muito difícil a gente ter que abrir mão de nós, às vezes, pelo outro, pra conseguir ser um ombro amigo. Então, assim, essa é a parte mais difícil, mas que é um aprendizado muito gratificante quando você aprende. Eu vou inverter agora. Everton. Baseado em tudo isso que você escutou aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso estudante, para a nossa comunidade, do que... Porque assim, você está falando de estudantes que tiveram um objetivo e eles alcançaram lindamente esse objetivo. O que você diria para toda a nossa comunidade? E eu falo toda a nossa comunidade, estou envolvendo todo mundo. Mas especificamente para o nosso estudante. O que você diria para eles? Continuem. Envolvam-se mais e acreditem. Usando as palavras aqui do Diana. Busquem cada vez mais. Perguntem, questionem, mas façam valer o questionamento de vocês. Aprendam com esses questionamentos e se coloquem também um pouco no lugar do outro, como disse a nossa amiga aqui. Porque é o que está faltando no nosso mundo. A gente se colocar no lugar do outro, entender como funciona o outro, né? Se despir desse ego para a gente poder caminhar junto. Meu querido Greg, tá com a bola. E aí, o que foi o que foi mais intenso, foi mais legal, foi mais importante dentro desse projeto? O que foi mais complicado? E aí você já deixa a mensagem daquilo que você acha que o estudante ou a nossa comunidade precisa refletir. Durante o nosso trabalho lá em Brasília, né? Vou falar Brasília porque eu estou apontando. Foi o objetivo de chegar lá e concluir. Foi legal porque eu falava pra elas, né? Tipo, a gente tem um trabalho planejado, mas eu não quero que vocês deixem de se divertir, né? Eu não quero que vocês se deixem de divertir. E a gente sabe, né? Estudantes, meu filho, é difícil, né? Jovens aí, né? Flor de idade. Então eu falei assim, ó, responsabilidade, né? Eu sou responsável por vocês lá, seus pais te deram esse voto de confiança pra mim, né? Então eu sou responsável de vocês lá, mas eu quero que vocês aproveitem tudo que acontece lá, né? Porque uma coisa que a Diana acho que falou no podcast passado, que a gente tratou, qual a chance de eu voltar pra lá, né? E de eu retornar. Tomara que um dia eu retorne, né? Mas tinha intensamento, se nunca mais voltar, né? Então eu falo assim, aproveite, né? Tipo, vamos aproveitar, vamos conhecer. Então, a gente fez muita coisa, a gente gastou muito só de sapato, né? Mas a gente se divertiu demais, na minha visão, né? A gente se divertiu demais. Saiu pra comer, saiu pra conhecer, visitamos Brasília. Exploramos Brasília. Então, a gente conseguiu, inclusive, acho que uma dos nossos passeios, a gente caiu, né? Tipo, vamos só passear aí, galera. Acabou o trabalho. Chegamos perto de um repórter, cara, você pode falar com a gente? Tipo, trombou o repórter. Parou a gente, mano. Sério? Isso na frente da Praça dos Três Poderes. Nossa, Acabamos de descer do Uber. Pum! Tudo isso é energia. É a energia que vocês estavam emanando ali para que o negócio realmente fosse divulgado. Isso é importante. Isso é legal. E aí a gente foi visitar o Museu JK. Então não só teve a questão do projeto, né, em si envolvido, mas essa questão tipo de geografia. Você viu na aula de história que é o que é Brasília? O Léo trouxe muita coisa. Não parece, né? Mas, professor, sabe por que Brasília parece uma asa? Tipo, não era algum projeto em si, sabe? Ele foi procurar saber, foi contar, Brasília é diferente de tudo, qualquer outra cidade.
porque assim assado, é separado em zona, existem as zonas, né, zonas separadas, a zona urbana mesmo, as zonas de hoteleira, as zonas de hotel. A gente foi querer comprar uma água. Eu achei um supermercado perto da gente lá pra comprar uma água. Rodamos um quarteirão. Por conta do zoneamento. Porque eles só fazem zonamento, mas eles foram entender. A gente foi no museu para entender como que funciona a planta de Brasília. Então são coisas que estavam apartadas do negócio. Então a gente se divertiu. Levei para a biblioteca. Eu conheci a biblioteca, a gente até fez a provocação, porque não tem uma biblioteca pública em Sorocaba do mesmo perfil que tem aqui. É uma infraestrutura incrível. Incrível. Assim, não é cara. Inclusive com videogame pra molecada, quem quiser jogar. É tipo, pô. Convergência Entendeu? de linguagens, né? Sabe, coisas assim que parece que eles viram com os próprios olhos dele, então ele se divertiu. Acho que foi uma coisa assim que eu olhava pra ele assim, tipo, pô, os caras estão se divertindo. Cobro bastante, né? Parece que eu sou legalzinho só, mas eu cobro bastante, mas eu vi que eles estavam se divertindo, né? Então a gente. Vocês confirmam que vocês se divertiram? Eu tô falando, né? Vê lá que depois você me conta. Então ter esse olhar dele, né, de ele ver se divertindo, brincando com o momento, né, sabendo separar a hora que a gente estava a trabalho, né, e a hora de se divertir mesmo, de fazer as coisas. Então, galera, puta, a gente tem 10 minutos para comer. Vocês querem fazer isso ou vocês querem, por exemplo, vocês têm 10 minutos, tudo bem? Tudo bem, professor, bora. Então compraram a ideia, né? O lado mais desafiador, eu falava para as meninas, eu preciso de ajuda de vocês, porque isso emana muita energia, não parece, né? Eu também tenho uma vida paralela ao que a gente faz na escola. Então eu não posso, a gente não pode ficar com picuinhas internas. Eu falava para ela, não pode. Desculpa, menino, eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais idade, eu tenho mais saco. Eu tenho picuinhas internas, então tem que lavar roupa suja, é assim, ó, uma mesa redonda aqui, ó. Ale, o que aconteceu aí? Entendeu? Diana, o que aconteceu ali no tal negócio? Então não tem, porque eu não tinha mais tempo, a gente não tem tempo, então a gente tem que ser otimizado em tudo, né? Então isso foi desafiador para mim, né? Porque gasta energia. Eu falo, meninas, vocês são jovens, eu sei que vocês, né, às vezes não querem dar satisfação, mas vocês precisam se comunicar, né? Mandar uma mensagem, ó, professor, tô fazendo tal coisa, tô fazendo assim. Não porque eu quero cobrar vocês, mas é porque a minha responsabilidade me pede que eu faça isso, né? Então eu falei assim, eu não tô vigiando você, Graça, eu tô vigiando você, Diana, mas é pro seu bem-estar. Inclusive quando a gente estava em Brasília, né? Tô com 2 meninas lá em Brasília, que nós estamos em quarto separado, eu precisava saber onde elas estavam. Então a gente tinha um roteiro acordado com a família, a gente trouxe a família aqui para explicar para o que aconteceu lá. Então todo esse roteiro aconteceu. Então foi uma parte desafiadora. Que também, acho que eu fiquei com medo também de, né? É bem que não aconteceu, mas aconteceu um acidente com uma delas lá, entendeu? Então é responsabilidade, entendeu? Sim. Então são coisas assim que a gente sabe que tem essas coisas e vamos enfrentar, né? Mas comprar a ideia, comprar o formato, o que a gente tem que fazer, né? Respeitar os limites, né? E lá a gente conseguiu aproveitar essas janelas que acho que foram abertas pra gente, né? E aí voltando um pouquinho pra Sorocaba, do que a gente viu de caldo que a gente ia poder fazer dessa coisa, tipo, galera, meninas, é com vocês. Gostaram de Brasília? Gostaram? Gostaram do projeto? Gostaram? Beleza. O nosso combinado acabou. Finaliza aqui, né? O projeto encerrou aqui, nessa etapa aqui. Esse projeto vai continuar. Falei com elas. Esse projeto vai continuar. Sim, você já mencionou, esse horário em off. Agora é com vocês. Só que para continuar, eu não mudou, porque agora a relação entre nós não é mais de professor e aluno. É completamente diferente. É uma relação diferente, né? A vida de vocês vai mudar, né? Vai mudar. A Grazi vai continuar trabalhando, vai continuar estudando outros interesses. E assim, professor, obrigado. Eu falo muito para elas, mas já deu. Eu não quero mais fazer isso. E tudo bem. Só que tem que ser falado, né? Não pode, porque a gente tem energia, tá aí, né, gerando. O que eu acho também da questão que você fez a pergunta anterior que eu falei sobre a questão da exposição. Esse trabalho que você está fazendo aqui é fundamental. É uma das coisas que a escola está fazendo, né, de divulgar não só o meu projeto, mas eu vejo você fazendo com vários projetos, é a oportunidade, o professor, não só eu, mas os professores têm aqui para chegar. Então talvez
como sugestão, talvez assim, professor, né? Já metendo medo dele, né? Professores, quem quer vir falar comigo, fazer um podcast de algum tema que eu não sei, que você não sabe, vem falar comigo aqui, a gente monta um roteiro, né? Cria um tema aqui pra gente trabalhar. Uma forma de divulgar. Então, legal que você já tá fazendo isso. É uma coisa assim que dá essa visibilidade. Que eu falo pra ele, pô, aproveita lá, né? O Ale, toda essa disponibilidade, legal, é importante para as pessoas verem que aconteceu, né? Não aconteceu talvez um abraço, talvez da instituição como em si, mas aconteceu internamente com o prato da sala de leitura, né? Que talvez talvez eu não entendi, mas talvez é ele que seja essa vitrine da escola para fora, talvez seja isso, beleza? Então são coisas que talvez a gente aproveitar essas janelas, né, e fazer. Então acho que não sei se eu respondi tudo, mas Sim, eu acredito que sim. É isso. E como mensagem final para os alunos, a gente, como comunidade escolar, né, a gente tem que entender, do meu ponto de vista, tá? Então a gente pode ter conflito aqui, e tudo bem, que o perfil do aluno muda, né? Assim como a sociedade muda, né? Então a questão da tecnologia, né? Ela faz estímulos diferentes, ela provoca estímulos diferentes no aluno, né? Hoje um aluno, né, acho que vai te mentir, ele lê muito menos do que talvez a nossa geração, né? Então a gente está dentro de uma biblioteca, né? Se a gente for levantar uma pesquisa aqui, quantos alunos pegaram quantos livros aqui, tem livro que talvez nunca foi folheado, né? Certamente. Posso dizer com segurança. Né? Infelizmente, né? Mas a gente tem que entender a realidade do seu aluno, né? Está cada vez mais precoce, infelizmente mais precoce. Então, para mim, eu falo para elas assim, o meu objetivo com o projeto, a gente vai evoluir esse projeto futuramente, Sim. é dar condições para que vocês deixem de trabalhar onde vocês estão trabalhando, se assim vocês desejarem, para estar trabalhando em pesquisa em cima desse tipo de projeto, entendeu? Não, mas assim, não precisa ser só nisto, né? No nosso curso técnico, o governo estadual criou um programa lá, o programa BEM, se não me engano, que é para apoiar. Assim, como um professor da área técnica, eu falo, os meus alunos têm que ter prioridade, né? Eles têm que ter experimentado tudo que ele tem visto em aula, compartilhado com o estágio, né? Infelizmente, dos meus alunos, ninguém conseguiu estágio pelo programa, entendeu? Então, eu não sei a realidade da Grazi, eu não sei a realidade da Diana, não sei a realidade dos nossos outros alunos, ao ponto de falar assim, Grazi, vai que o seu trabalho e vem estudar. Porque eu preciso entender, né, a questão da empatia. Talvez ela é uma rima de família. Então a gente entende o aluno, tem que também ter a escola também tem que estar preparada para esse perfil do aluno que está se configurando, porque ele muda. Talvez essa geração que está vindo aqui, que é, né, das minhas alunas aqui, ano que vem seja totalmente diferente. Já sejam, sabe? E a gente tem que começar a pegar esse movimento e perceber o que a gente pode criar de estímulo para que ele possa responder, né? Para que ele possa dar essas interações que a gente precise, para que depois a gente retome essa atenção dele e fale assim, não, você precisa passar por um processo que é chato, mas você precisa escrever no papel, cara. Você precisa escrever no papel. Eu falava com meus alunos, falei assim, galera, escreve um negócio aí, né? A gente, dentro da programação a gente tem lá que a gente chama de pseudocódigo, né? Escreve aí a parada. Falei, meu Deus, cara, a minha noiva ela dava pra galera do 5º ano. Os caras, eu consigo ler o que os caras escrevem, eu não consigo entender o que você escreve. Então são coisas assim que, Infelizmente. não, a gente tem que falar, né? É necessário. Tem um fundamento que é necessário. Em algum momento você vai ser, não é só vai ser assinatura digital. Então são coisas que a gente precisa aprender com a geração que tem vindo, provocar os estímulos e a gente conseguir fazer essa convergência, entendeu? Então a escola ela tem que estar sempre, sabe, em movimento. Não dá pra gente ficar se defendendo, nós como professor só se defendendo. O aluno não quer saber de nada. E o aluno fala assim, o professor não quer saber de nada, né? Então a gente precisa começar a entender esses estímulos que a gente precisa provocar, para que esse aluno comece a responder, né? Entender as necessidades, né, dos alunos. Eu entendi a necessidade dos alunos e eu começava a provocá-los. Então, na minha visão, que eu vejo, assim, que eu deixo, assim, que essa geração venha preparada para ser estimulada nesses aspectos. Legal. Bom, é isso aí. Gente, eu fico muito feliz, muito satisfeito de poder
Esse instrumento também, como eu sempre disse, desde que eu cheguei nessa escola, de colocar essa sala de leitura e a minha força de trabalho, minha disposição para ser uma ferramenta complementar nos processos que acontecem, ações que acontecem na escola. E eu acho que esse projeto de Gincast foi um dos projetos que eu elaborei pensando na comunidade e que foi, digamos assim, uma ferramenta dentre as que a escola poderia oferecer para que os professores inicialmente usassem esse espaço, usassem essa força, essa ferramenta para exponenciar a aprendizagem de vocês. E eu acho que em 4 anos, terceiro ano do projeto Gincast, né? Começamos em 2023, com Gustavo Werker e Andresa Santos. Beijo para vocês. Não esqueçam dos meus queridos apresentadores do Gincast. E acho que esse momento que vocês estão aqui fazendo o nosso último podcast de 2025 e provavelmente o último Gincast, né, dessa sala de leitura Gin, quero aproveitar a oportunidade de agradecer Diana Santana, a minha querida Grazi, meu querido Leonardo Melati, que não veio, mas com certeza em algum momento pensou estar aqui conversando com a gente, falar sobre essa plataforma, esse app, ao professor Gregório Queiroz, ao querido Everton Ribeiro, companheiro já de 4 para 5 anos aqui na Escola Joaquim Isidoro Marins, ao Rafael que está aqui atrás, operando as câmeras, está cansado, coitado, segurando essa câmera enquanto nós discutimos, debatimos, mas com certeza ele abstraiu muita coisa também, com vontade de falar muita coisa também. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade que vocês me deram de trazer a comunidade Gin, que não é só restrita à nossa comunidade escolar, mas tem muita gente que acompanha o trabalho de vocês, muita gente que quer saber como é que funciona, não só o trabalho de vocês nesse projeto, mas também a questão de saber tudo o que acontece aqui e por que nós reverberamos tudo que acontece aqui, semanalmente, mensalmente, anualmente. Eu quero dizer para você que está do outro lado, ou está ouvindo, está acompanhando, muito obrigado por esses 4 anos de companhia dentro dessa unidade escolar, a Escola Estadual Professor Joaquim Isidoro Marins. E lembrar que ano que vem tem mais. É isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Grazi. Obrigado, Rafa, Everton, Diana, Melati, a todos vocês que estão do outro lado. Você que está ouvindo no Spotify, no YouTube. Ouça, curta, comente, compartilhe, porque vocês assim fazendo, vocês estão incentivando projetos educacionais que ampliam a gama de conhecimentos para todos vocês. Professor Alex Mariano fica por aqui. Muito obrigado a vocês. Que Deus os abençoe. Que seja um fim de ano maravilhoso para todos vocês. E que 2026 seja um ano de muito sucesso, muito trabalho também. E com muita assertividade, que eu gosto dessa palavra, para que a gente possa trazer os melhores resultados e processos para os estudantes. Um abraço, gente. Fui! Obrigado, graças. Parabéns por tudo. Diana, obrigado, parabéns. Obrigado pelo carinho. Vamos fazer acontecer essa parada aqui. Primeiro, obrigado por tudo. Obrigado pela sua contribuição, sempre pelas palavras, pelo convite. É isso, imagina. Meu querido Greg. Obrigado, professor. Valeu, cara. Obrigado pela paciência. Obrigado por apoiar a gente aí. Imagina. É o trabalho, é o que a gente pode fazer. Rafa, beijo pra você, meu querido. Obrigado. Beijo, gente. Valeu. Eu que agradeço. Vamos fazer a foto final pra gente fechar. Valeu. Vamos lá, Everton, vem cá. Vamos fazer uma foto aqui, todo mundo. Agora você pode parar. Já tá ganhando a nossa carne agora. Você acabou de ouvir Gincast, um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos. Obrigado e até a próxima!